Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, recebendo hoje mais uma vez Maíse Braga, nossa amiga palestrante de Brasília, que falará conosco hoje sobre doutrina espírita. Será que o espiritismo sempre existiu? O que você acha? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo disso e muito mais. Você acompanha ainda a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas e o Momento Cultural. O nosso programa é feito pensando em você. Fique conosco. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez com muita alegria Maíse Braga. Maíse, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, amiga. E nós falamos sempre aqui no programa, de vários temas à luz do Espiritismo. Mas algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, os nossos telespectadores, acerca do que seja realmente o Espiritismo. Inclusive algumas pessoas já nos mandaram como uma dúvida no quadro Tira Dúvidas, se o Espiritismo não é proibido na Bíblia, se não existe uma proibição ao Espiritismo. E nós sabemos, nós que estudamos, sabemos que o Espiritismo ele começou em algum momento, não é? Como é que foi isso? Conta para nós. O Espiritismo ele sempre existiu ou realmente ele começou a partir de algum momento? Qual que é o marco inicial do Espiritismo? De doutrina espírita codificada, colocada em livros, o marco é 1857, quando surge o Livro dos Espíritos. O professor Rivai, um pedagogo respeitado em toda a Europa, torna-se Kardec, a convite da própria espiritualidade para trazer para os livros aquilo que sempre existiu, as leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual. Se você lembrar, por exemplo, do momento em que os 10 mandamentos surgem, ali foi um grande processo de mediunidade, em que os seres do espaço vêm para, através da mediunidade de Moisés, nos falar de todas aquelas leis que deviam regir o nosso coração. E quando Jesus surge, ele então complementa aquilo, dizendo extraordinariamente: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E os Espíritos, inclusive, contam que quando Jesus foi crucificado, na casa do caminho, os apóstolos sofreram demais, porque nós demos, na época, a humanidade que então estava na Terra, um recado para a sombra. Nós não queríamos a palavra de Jesus, não queríamos o exemplo dele, o crucificamos. Então até crianças chegavam à frente de Pedro incorporadas. Foi uma época terrível, porque a sombra fora da matéria considerou que podia dominar o mundo, já que nós tínhamos colocado para fora do mundo o ser mais perfeito que viveu no mundo. E Kardec vem para, através de primeiras 550 perguntas, que depois se transformaram em mais de 1000, nos trazer esclarecimentos sobre aquilo que sempre existiu, aquilo que sempre foi norma para a nossa alma, tanto aqui como fora da matéria, e nós precisávamos conhecer. Eu tenho 2 perguntas favoritas no Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta aos Espíritos qual a alma mais perfeita que já viu na Terra, e os Espíritos responderam numa síntese inesquecível: Jesus. E a 621, que é a minha favoritíssima: onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Para que nenhum de nós, ainda que não tenhamos nenhum conhecimento ou fé, possamos um dia chegar do outro lado da vida e dizer que não sabíamos, porque está dentro da consciência. Então não importa em que religião, ou até sem religião, se nós buscamos o caminho do autoconhecimento e do bem que nós podemos fazer aos outros, beneficiando a nós mesmos, nós estamos regidos por essas leis imutáveis, que, infelizmente, nós muitas vezes desprezamos e com isso vivemos até hoje as consequências da alma rebelde, que quis fazer do seu jeito, sem saber que havia um jeito muito mais extraordinário, que era de realmente espalhar equilíbrio, beleza e afeto para todos. Esse movimento do plano espiritual em proporcionar-nos a vinda dessas obras que pudessem trazer de forma clara essas leis para a nossa compreensão. Nós conhecemos um episódio que ficou famoso à época, o episódio das Irmãs Fox, Sim. nos Estados Unidos. Sim. Conta um pouquinho dessa história para nós. Elas foram morar numa casa em que um homem que morara lá anteriormente tinha sido assassinado. E ele estava em sofrimento. E ele resolveu, através de batidas nas paredes, comunicar-se. E isso gerou um problema tremendo, porque foi uma repercussão incrível. Mais tarde, elas brigaram entre si, negaram que houvesse acontecido aquilo, só uma delas permaneceu até o fim, fiel ao que elas tinham vivido. Na verdade, parecia inédito, mas elas
tiveram a oportunidade de dialogar com essa alma sofredora. Ele contou a história dele e, na verdade, era um ser invisível que não conseguia libertar-se dali. E as três, com certeza, eram médiums, uma delas mais que as outras, e, através disso, ele conseguiu se fazer presente. Eu me recordo, conheci Dona Zilda Gingetti Rossi, que escreveu Perda de Entes Queridos. Na década de 70, conheci, ela tinha perdido os 2 filhos, Diógenes e Drauzio, num acidente. E ela, com o marido, desesperados, passaram a ouvir, meses depois, batidas na mesinha de cabeceira. E eram os filhos. De novo, tanto tempo depois, vivendo a mesma experiência que as irmãs Fox viveram. E ela, catolicíssima, inconformadíssima com a morte dos filhos, mas não teve jeito, porque eles encontraram formas e formas de se fazerem presentes ali, e nós somos acompanhados, como disse Paulo de Tarso há tanto tempo atrás, por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Agora, é óbvio que vai depender da nossa sintonia aqueles que nos acompanham. Você não precisa se orientar num centro espírita para saber quem está ao seu lado. Basta saber o que você faz, pensa e é. Ninguém precisa dizer a você que isso é certo ou errado, porque eu me lembro de Sai Baba, hindu que morreu em 2011, e quando Divaldo foi à Índia ficou impressionadíssimo, porque ele tinha uma mediunidade incrível. Fazer desaparecer objetos, e entre muitas outras coisas. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Se nós colocarmos isso e o Evangelho de Jesus na nossa cabeça e no nosso coração, não importará o fenômeno de mediunidade, não importará o que os outros nos façam, importará a nossa consciência tranquila. Aliás, houve uma época em que Chico criou os sobrinhos. Seu irmão havia morrido, o irmão mais afinizado com ele, a sua cunhada ficou louca, ficou 2 anos no sanatório e ele ficou com os sobrinhos. E um dia, numa discussão, um dos sobrinhos disse a ele: tio Chico, o senhor é um velho. Em que mundo, em que tempo o senhor vive? E o Chico, com aquela serenidade maravilhosa, disse: eu, meu filho, vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. E acho que, se não importa a nossa complexão religiosa ou as nossas dificuldades, nós tivermos a consciência tranquila, pode acontecer o que for, que a sinceridade de nossa alma sempre nos protegerá. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um fenômeno que abalou a Europa no século XIX, que foi o fenômeno das mesas girantes. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Nós vamos deixar aqui uma dica de leitura para você. Está sendo lançado aqui na FEEGO, no 33º Congresso, o livro Ecos do Passado, que podemos dizer que são 2 livros em um. Você vai ter a oportunidade de ler um romance, mas também de acessar os capítulos que trazem informações sobre a mediunidade, a formação do médium, a sua responsabilidade diante das tarefas mediúnicas, diante do seu próprio comportamento. A mediunidade é um caminho de melhoria interior. E se nós soubermos aceitar esse convite da forma correta, com o esclarecimento necessário, estaremos indo realmente para uma vida melhor. Eu convido você a mergulhar em Ecos do Passado, dinâmica de uma reunião mediúnica. Boa leitura! Olá, amigos! A ONG Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho de acolhimento a crianças órfãs e idosos vulneráveis nas aldeias de Moçambique e também em Madagascar. Um trabalho que já dura 6 anos e acolhe hoje 9.000 crianças e pessoas necessitadas em estados de extrema miséria, dando a oportunidade de ter um futuro. Através dos seus centros de acolhimento, a ONG oferece higiene, reforço educacional, projeto cultural e alimentação para aqueles que necessitam. Todo este trabalho é feito no sistema de apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, você pode mudar a vida de uma criança necessitada em Moçambique. Através do site Fraternidade Sem Fronteiras, você pode se cadastrar e fazer parte desta família do amor sem fronteiras, deste coração que acolhe e vive a fraternidade. Venha conhecer este trabalho e seja também você aquele que vive a mudança que quer ver no mundo.
de volta hoje falando sobre o surgimento da doutrina espírita e o que ela pode trazer para nós. Maíse, enquanto aconteciam esses fenômenos em Hydesville, nos Estados Unidos, nós sabemos que também na Europa, nos salões da alta sociedade, aconteciam aqueles momentos que eles chamavam de mesas girantes, né? Onde pessoas da sociedade se reuniam e, num determinado momento, em torno de uma mesa, eles tentavam se comunicar com os espíritos. Nós podemos dizer que o espiritismo surgiu disso aí, porque foi assim que Kardec teve o primeiro contato, não foi com os espíritos? Foi, inclusive ele tinha amigos que frequentavam essas reuniões e comentavam com ele impressionados que as mesas giravam sobre si mesmas, que se faziam perguntas e a mesa respondia sim ou não. E Kardec, sempre muito cientista, dizia: no dia em que eu acreditar que uma mesa tem cabeça para pensar e coração para sentir, então aí eu acredito. Mas, para sua surpresa, uma amiga chegada o convidou para uma reunião dessas. E, para uma surpresa maior dele, quando o espírito que liderava o trabalho naquela noite se apresenta, aponta para ele, dizendo que tinha uma proposta de trabalho. E disse: para você me chamarei Verdade. E faz a proposta de codificar todas essas leis que regiam o homem e influenciavam a nossa humanidade. E é interessante pensar que Kardec não se ateve a um médium, não se ateve a uma situação, mas pesquisou incansavelmente. Quando eu lembro hoje de Kardec, eu lembro de uma característica que ele tinha, que nós precisamos ter: o fato de acolher todas as críticas e responder a todas. Ele nunca deixou uma carta desaforada sem resposta. Ele nunca permitiu que alguém saísse de junto a ele sem explicar aquilo que era uma dúvida. Portanto, ele tinha um poder de acolher o outro na sua diferença que hoje nos falta na casa espírita. E era extraordinário. Ele só trabalhou por 13 anos. Mais de uma vez os espíritos o alertaram de que o seu coração era um pêndulo difícil de ser controlado. Mas ele queria tanto viajar, ele queria tanto divulgar, que não se preocupou com a saúde. E, sem dúvida, ao observar que existia uma energia sob o fenômeno das mesas girantes, ele teve que explicar essa energia, teve que explicar como esse fenômeno acontecia nas coisas inanimadas. E ele era realmente o escolhido para isso. Dizem que um dia ele perguntou aos amigos espirituais se ele não tivesse aceitado, como a espiritualidade faria. E os espíritos, muito sinceros, apresentaram a ele uma lista de 10 nomes. O dele encabeçava, mas havia outros 9. E o espírito disse a ele: veja que se você não tivesse aceitado, o compromisso estaria com você, da recusa. Mas nós tínhamos essas outras possibilidades. E aí ele percebeu claramente que tinha sido extraordinário para ele mudar todo o seu destino, usar o pseudônimo de Allan Kardec para que a sua figura de pedagogo não criasse obstáculos, não sufocasse aquele conhecimento extraordinário que a espiritualidade trazia. Antes de nós falarmos sobre o pedagogo, sim, né, eu queria explorar um pouquinho mais uma coisa que você disse, que eu acho que é muito importante hoje para nós espíritas. Kardec não se utilizou somente de uma médium. É verdade. Vários médiums, é verdade. Em vários lugares diferentes. É verdade. Né, que respondiam às mesmas perguntas, exatamente, as quais ele comparava as respostas para fazer a codificação. Exatamente. Hoje nós observamos a quantidade enorme de obras que chegam às estantes, às prateleiras, né, obras ditas espíritas. Algumas com informações que são novas, né? E nós percebemos que muitas vezes nós não utilizamos o critério da fé raciocinada, de questionarmos tudo, né? E aceitamos como sendo verdadeiro porque veio de um espírito, porque o espírito disse, né? Então eu vejo a importância de nós nos atentarmos para isso, né? Para o critério que Allan Kardec utilizou da universalidade dos ensinos, e nós nunca nos esquecemos desse critério, né, Maís? Porque senão nós vamos começar a aceitar a opinião pessoal como sendo princípio doutrinário, não é isso? E a doutrina espírita de tal maneira cresceu que surgiram muitos médiuns, muitos livros. Eu tenho que ler tudo, porque as pessoas leem e vêm perguntar. Acho que todos os oradores, as pessoas que têm um contato muito grande com o público, fazem isso. Mas é óbvio que depende sempre do médium a informação, né? Tanto que as meninas utilizadas no trabalho com Kardec tinham 14, 15 anos, depois se casaram e se afastaram,
Porque dentro da doutrina espírita não era tarefa delas, mas tiveram um trabalho imprescindível de serem instrumento, não é? Por isso os espíritos sempre dizem que o médium é a ponte entre o mundo da matéria e o mundo fora da matéria. É óbvio que nós temos que usar o nosso discernimento. Ao ler as obras, todas com muito respeito, pelo médium que a psicografou, pelo espírito que se comunica, mas termos o nosso critério, o nosso discernimento. Quando eu não entendo, eu acho muito complicado uma coisa, eu geralmente penso, mas ainda não é para você. Seu processo evolutivo ainda não consegue aceitar muito essa determinada coisa que eu não posso dizer que é mentirosa, porque eu não sei, não estou do outro lado, então não sei se isso realmente existe. Mas a verdade é que o tempo é o sábio mudo. Quando o médium permanece no trabalho do bem, você pretensamente pode confiar no trabalho psicográfico dele. Sem falar, Maíse, que na verdade, quando a informação procede, ela vai vir por vários médiums de lugares diferentes, né? Exatamente. E há algumas coisas em comum a todos eles. Você percebe que a espiritualidade, não importa através de quem, tem a preocupação de trazer determinadas mensagens importantes para o nosso momento atual. E não nos iludamos, mediunidade como a de Chico Xavier, nem no próximo século. Porque ali não tinha jeito, não é? Era absolutamente fiel, né? Eu conheço histórias do Chico impressionantes, de você desanimar mesmo, porque não é nessa vida e nem na próxima que você vai chegar perto, sem nenhum endeusamento, mas ele fez da vida dele. Aí é que muitas vezes surge a diferença, um testemunho de trabalho e do bem, não é? E nós, dentro da nossa conveniência, temos tantas outras coisas aparentemente melhores para fazer, que às vezes não somos o instrumento ideal. Mas um dia seremos. Por enquanto, somos o instrumento possível. E a espiritualidade não vai deixar de nos utilizar, malgrado todos os nossos defeitos, se nós pudermos, por um momento, esclarecer alguém. Nós vamos ter que parar novamente, o intervalo é rápido e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre o codificador, sobre Allan Kardec. Até já. Você está no Tira Dúvidas e a nossa pergunta hoje para a Elzi é a seguinte: na lei dos homens, quem mata em defesa da vida de outra pessoa ou em situação de guerra não é responsabilizado pelos assassinatos. Na lei de Deus, Elzi, também é assim? A lei de Deus, ela compreende a intenção e as circunstâncias onde o homem está inserido. Por quê? Se uma pessoa diz que matou em legítima defesa, é mais aceitável na ótica espiritual que essa pessoa não cometa esse homicídio. É preferível que seja morta do que matar. E numa questão de guerra, por exemplo, que a pessoa é obrigada, pelas circunstâncias, a cumprir certo planejamento ao qual ela está vinculada. Ela poderá fazê-lo cumprindo sua obrigação, mas aí nós vamos ver o fator crueldade. É preciso que a pessoa tenha comiseração, tenha respeito, no máximo possível que esse respeito possa ser vivenciado. Mas, então você vê que o julgamento, a culpa, ela vai oscilar entre a intenção e os valores que a pessoa impingida nessa situação tem que enfrentar. Então, é bem relativa. A resposta, para mim, é esta. É exatamente na questão 746 de O Livro dos Espíritos, que está na capítulo 6º da segunda parte, que fala sobre a lei de destruição, Elzi, Kardec questiona sobre essa questão do assassinato na guerra. Qual que é a culpa da pessoa? E isso mesmo que você falou, a pessoa está constrangida pela força. E entre agir sobre um forçamento e o exercício da crueldade, há uma distância e há uma intenção. Então, agir sobre a força de um mandato, de uma ordem, é uma coisa. Agora, extrapolar um instinto de crueldade ali para acabar e massacrar é outra. Então, tudo vai depender do quê? Tudo vai depender da percepção, da sensibilidade, da intenção da pessoa. Isto é que é levado em consideração. A guerra está prevista dentro da lei de destruição.
É claro que, à medida em que a humanidade avança, ela vai sendo deixada para trás e a paz ganha um peso maior. Mas enquanto ela persiste entre nós, depende de cada um de nós a forma de agir e interagir com esse acidente na estrada evolutiva. Você pode enviar suas perguntas para tiradúvidas@feego.org.br. Até a próxima semana. E aí, você já pensou em passar um carnaval diferente? Para quem já vem, renova o convite. 34º Congresso Espírita de Goiás, em homenagem aos 150 anos da Gênese. Pode ser que você pense que é um livro estranho, desconhecido. Talvez você pense, eu não li, por que é que eu vou? Então venha, porque se você não leu, você vai conhecer a Gênese. E se você leu, você vai ver a visão de várias pessoas sobre isso. É o momento de refletir sobre as origens, para que a gente construa as pontes para o futuro. 34º Congresso Espírita de Goiás, em Goiânia, no Carnaval de 2018. Eu estarei aqui, conto com vocês. Estamos de volta hoje falando sobre doutrina espírita, sobre Allan Kardec. Conosco aqui Maíse Braga. Maíse, falando agora há pouco sobre o codificador, sobre Allan Kardec, foi um pseudônimo que ele utilizou. Exatamente. Né? Quem era essa pessoa? Por que ele optou por um pseudônimo? Porque os espíritos disseram que há muito tempo, entre os druidas, esse tinha sido o nome dele, numa encarnação anterior, em que ele já buscava o conhecimento da espiritualidade, da relação dos chamados mortos com os vivos. E, não por acaso, os espíritos recortam como um momento decisivo para ele, o momento em que, ainda criança, a mãe lhe pega pela mão, contrariando a vontade do pai, e o leva à Pestalozzi. Ali, naquele momento incrível em que ela chega ao portão, trazendo Kardec pela mão, ela traça o destino dele. Porque Pestalozzi falava de uma educação revolucionária que muito o influenciaria. E depois que Kardec desencarnou, Amélie Boudet, sua esposa, manteve até o último dia de vida toda a fleuma de continuar divulgando a doutrina espírita. Ela era 13 anos mais velha que ele. Mas eles se apaixonaram e não tiveram filhos, mas ela foi a fiel companheira que lutou tremendamente após o seu desencarne para não deixar que uma série de circunstâncias se misturassem à mensagem da doutrina espírita. Ele era uma pessoa conhecida, já reconhecida? Sem dúvida nenhuma. Seus livros eram muito divulgados. Ele era muito respeitado na área da pedagogia, quando ele falava da educação infantil, do respeito. No fundo, ele já tinha tudo dentro dele que significava o homem que os espíritos convidariam para trazer uma mensagem que, bem compreendida, muda a nós mesmos e a vida em torno de nós. Para quem quiser conhecer mais sobre o pensamento de Kardec, quais seriam as obras recomendadas? Eu, sinceramente, ainda acho que são as obras básicas, porque é óbvio que, eu não sei se hoje os livros que ele escreveu ainda são disponíveis, porque foi há muito tempo, mas ele se tornou outra pessoa. E a sabedoria veio exatamente quando ele passou a ter contato com os espíritos e a perceber que havia um mundo impressionante, que nos influenciava totalmente e que nós ignorávamos. Isso foi extraordinário. E ele, inclusive, em obras póstumas, diz: os espíritos dizem que no início do próximo século eu voltarei. Eu costumo dizer que, até onde se sabe, ele não veio, porque há quem diga que Chico Xavier era ele. Eu confesso a você que não é uma ideia que me desagrada, porque eu costumo dizer que Chico reencarnou em 1910. Na verdade, se não era Chico, Kardec nunca voltou. E seu Erasmo Cravo, que foi filho de Maria Modesto, um dos fundadores da Comunhão, hoje já desencarnado, desencarnou no mês retrasado, ele contava uma história. A mãe foi a médium por excelência do Sanatório Espírita de Uberaba durante muitos anos, e seu Eurício Bassanufo era o seu mentor. E uma vez um rapaz ficou internado no sanatório em situação dificílima, os pais não o queriam mais em casa, ele morava na roça, mas ele recebia Torquemada, que foi um dos mais cruéis inquisidores da época da Inquisição. E o doutor Inácio Ferreira, que presidia, encontrou Chico na rua e disse: Chico,
Você não queria um dia lá para conversar com esse garoto? Nós não estamos conseguindo ajudá-lo. O espírito que o domina é terrível. E os pais não querem mais, eu não posso ficar com ele lá dentro do sanatório por anos. Ele precisa ter uma vida normal. E o Chico, com aquela tranquilidade, disse, não, uma hora eu vou lá. Uma noite o Chico foi. O rapaz sentou-se à frente dele e Dona Maria Modesto recebeu Torquemada. E seu Erasmo conta que, na mesma hora, ele virou-se para Chico Xavier e gritava, francês, francês, por que não queimamos todos os teus livros? Seu Erasmo nunca se esqueceu disso. Uma vez, Marlene Nobre, que era completamente adepta da história de que Chico foi a reencarnação de Kardec, contou que os dois estavam sozinhos e ela disse, Chico, só aqui entre nós dois, fala logo, você foi Kardec? E o Chico deu aquele risinho, colocou a mão na boca e disse, Emmanuel diz que sim, mas eu não acredito. Olha só. E aí a gente fica sempre imaginando que, tendo sido a mesma alma ou não, os dois foram tão fundamentais, porque não existiria doutrina espírita hoje, apesar de todo o trabalho extraordinário de Kardec, se não fossem as obras do Chico. Imagine você hoje tendo apenas as obras básicas para estudar, sem o colorido extraordinário de mais de 400 obras, em que os espíritos vieram trazer detalhes da nossa relação eterna com o processo evolutivo e com as coisas extraordinárias e lindas que ainda vão nos acontecer. Mas nós temos então aí as obras básicas, né? Que nós sabemos que Sim. são 5, Sim. mais o que é o Espiritismo, mais, né, Obras póstumas. toda a revista espírita. Sim, né? que inclusive Espírita cabe uma Porto Alegre. leitura. Eu já li a coleção toda e tem coisas extraordinárias ali. Temos ainda a obra de Chico Xavier. Sim. Mas nós temos ouvido no movimento espírita algumas correntes Sim. que querem atualizar o espiritismo. Sim. O que você pensa disso? Eu fico preocupada pelo seguinte, não vai dar mais para mim, porque eu já vou fazer 60 anos agora em dezembro e graças a Deus sou de uma escola em que as pessoas não se sentiam sacrificadas porque trabalhavam para a doutrina. Elas não contavam as horas. Então eu estou velha mesmo. Porque a verdade é que hoje as pessoas têm todas as suas conveniências antes de trabalhar. E isso é muito complicado. Mas não tenha dúvida de que outras obras virão. Porque as almas continuarão a se comunicar e a dizer, olha, eu já fui homem na terra, já errei, já sofri, vamos trocar de lugar, e vamos mesmo. Eles virão e nós voltaremos, sempre com aquilo que nós tivermos de mais profundo na nossa história para contar. Porque a verdade é que, por exemplo, as obras de André Luiz, como você não as relê a cada 2 ou 3 anos? E não duvide. Você pode lê-las a vida inteira e determinadas frases e ensinamentos vão saltar de repente para você. Porque ler André Luiz aos 20 anos é uma coisa, aos 30 é outra, aos 40 é outra. E eu imagino que aos 70 e 80 seja outra. Porque a nossa vida vai seguindo, nós vamos amadurecendo cada vez mais e aquilo que parecia bobagem se torna uma preciosidade. Então, essa vida não vai dar. De tanto que nós ainda temos que ler e reler e colocar em prática e assimilar e fazer da nossa vida, na medida do possível, um roteiro de tudo aquilo extraordinário que nós aprendemos e que nos cabe transformar. Eu fico imaginando que de todas as religiões, nós espíritas teremos um problema grave. Porque ao chegar do lado de lá, como é que nós vamos justificar a nossa inércia tendo tido a vida inteira as informações mais extraordinárias sobre todo o bem que pode nos transformar? Todas as religiões falam disso, mas a doutrina espírita nos diz que aquilo que você faz ao outro demonstra quem você é, de forma total. Por isso, os espíritas nunca devem desanimar. Eu sou exigentíssima, eu digo que eu sou chata porque eu aprendi com os melhores, aqueles que fundaram casas espíritas há muito tempo atrás e para quem nada era mais importante do que acolher quem chegava. Eu sou da época em que a pessoa ia para um centro espírita numa camisa de força. Era uma obsessão real. Eram meses de tratamento, mas quando a pessoa se curava, ela não deixava nunca mais de ser um trabalhador. Hoje talvez nós estejamos exigindo muito para sermos pequenos trabalhadores. E sempre existirá renúncia, sacrifício,
série de coisas que não nos cabe fazer, porque para trabalhar em equilíbrio, a espiritualidade também tem certas condições para nós, não é? Quanto mais jovens, não importa, eles dizem, olha, é assim, assim, assim. Nós seguimos se quisermos. E as consequências do seguir ou não sempre cabe para nós. A cada um segundo as suas obras. Minha frase favorita. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, minha Estar aqui amiga, conosco. a você e a todos que nos acolhem com tanto carinho. A mãe estava nos contando que ela esteve em Goiânia há 33 anos. Então nós esperamos agora, né, que muito brevemente ela retorne e esteja conosco aqui no Encontro Fraterno. E eu já disse que se durarem mais 33, eu terei 93 anos, já não espero mais estar aqui. Então eu tenho que voltar mais a miúde. Muito obrigada a você que nos acompanha. Você acompanha ainda o Momento Cultural e na semana que vem nós temos um novo encontro. Até lá, fiquem com Deus. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus.